todos. Esse vídeo a gente vai falar sobre o último final de semana em Monza, os GPs de Fórmula 2 e Fórmula 3. Na corrida onde o piloto estoniano Jüri Vips, que esse ano teve grave denúncia de racismo, foi quase expulso do campeonato de Fórmula 2, perdeu alguns patrocínios, foi punido, inclusive não pôde correr em algumas provas, mas teve, digamos assim, uma segunda chance e foi o vencedor da prova, a primeira prova de Fórmula 2 do final de semana, que consagrou Filipe Drugovich como o campeão mundial de Fórmula 2 de 2022, o que não acontecia há 22 anos, uma temporada impecável de Filipe Drugovich numa equipe média. Uma coisa, mais um mérito para o Filipe Drugovich é que ele está numa boa equipe, mas uma equipe média, não é equipe de ponta. E voltando a falar do pódio, do primeiro colocado, o piloto estoniano Jüri Vips, nitidamente no pódio ele estava contido, praticamente não sorriu, quase sem jeito. Mas é isso mesmo, o racismo tem que ser denunciado, tem que ser punido no automobilismo, em todos os esportes, no mundo inteiro. E que isso sirva de lição para o Jüri e que ele tenha uma vida melhor daqui para frente. Ainda falando de Fórmula 2, que teve outro brasileiro em destaque, principalmente na segunda corrida do final de semana, Enzo Fittipaldi, apesar de ter terminado a corrida em quarto lugar, com a desclassificação do terceiro colocado, ele é que foi o terceiro colocado. Então, mais um pódio, que ele não participa da festa do pódio, porque a decisão foi depois das comemorações do pódio, com a desclassificação do terceiro colocado, e ele então recebeu o seu troféu pós-pódio. Não participou. Isso, inclusive, já aconteceu com ele nessa temporada, que ele se classifica em quarto lugar, mas não participa da comemoração do pódio, e daí vem uma decisão final de punição, e ele foi também o terceiro colocado em outra prova. Inclusive esse ano ele já participou da festa do pódio em uma segunda colocação. O que aconteceu foi que com a terceira colocação do Enzo Fittipaldi, ele está empatado com outros dois pilotos em terceiro lugar no campeonato. Então a gente tem o Filipe Drugovich em primeiro lugar, já campeão por antecipação, né? O Theo Pourchaire em segundo e o Enzo Fittipaldi em terceiro lugar. Tem ainda mais uma prova em novembro, de Fórmula 2 ainda. O Enzo tem chances matemáticas de ser o vice-campeão, mas ele teria que ganhar as duas provas e o Theo Pourchaire teria que não pontuar em nenhuma delas. Mas já é mérito total, esse ano de 2022 foi muito bom para os brasileiros. Filipe Drugovich, campeão mundial de Fórmula 2, 2022, e até o momento um outro brasileiro em terceiro lugar. Falando um pouco ainda do final de semana de Fórmula 2, o Jack Doohan, que é um pouco o queridinho digamos assim, na Fórmula 2, em terceiro, que estava até antes do início do final de semana em terceiro lugar, não teve um final de semana nada bom, inclusive perdeu a terceira colocação. Agora falando de Fórmula 3. A Fórmula 3, nesse mesmo final de semana, em Monza, teve o seu campeonato encerrado. E Victor Martins foi o campeão de Fórmula 3 desse ano. Mas teve polêmica. Na última prova, para variar, as provas de Fórmula 3 também muito emocionantes, com incidentes, bandeiras amarelas. A prova teve várias bandeiras amarelas, safety car. E no último safety car, a diretoria da prova deu bandeira vermelha. Todos retornaram ao box e aguardavam a retirada de dois carros. Teve um incidente, mas não aconteceu nada grave, não aconteceu nada grave com os pilotos, mas estava tendo uma certa demora de retirar os carros, e a diretoria da prova, já que isso aconteceu, já estávamos na parte final da prova,
a diretoria decidiu por não ter a relargada. Então a classificação da prova seria a posição dos pilotos antes do último safety car. E aí a polêmica. Todos ficaram aguardando, porque estava para se decidir o campeonato, né? E Victor Martins, com o terceiro lugar dele, ele se sagraria campeão. Mas aí houve a notícia de que vários pilotos foram punidos e teria que aguardar a decisão final para o Victor Martins se consagrar campeão ou não. E começaram a sair por partes as notícias. E aí saiu que ele seria um dos punidos, o Victor Martins. Daí ficou todo aquele nervosismo de qual que seria a minha punição. Daí saiu a punição dele, 5 segundos. Daí logo fizeram as contas e com esses 5 segundos de terceiro ele pegaria 5º lugar. Continuaria sendo o campeão mundial, mas a diretoria falou, ainda não está, outros pilotos foram punidos. E às vezes acontece do piloto sofrer 2 punições, por 2 infrações diferentes. Então ficou se aguardando até que saiu todas as punições, inclusive ele que terminou em terceiro, depois foi para 5º, ele foi para 4º, porque um dos pilotos que estava à frente dele também foi punido, então ele ganhou a 4ª posição e se sagrou campeão mundial. Então é isso, a última prova da Fórmula 2 será em Abu Dhabi, no mês de novembro, a última prova de Fórmula 2, o campeonato de Fórmula 3 está encerrado e no dia 2 de outubro, em Singapura, mais uma prova da Fórmula 1. É isso aí, bom momento a todos, até o próximo vídeo.